E aí pessoal, tudo bem? Rodrigo Brasileiro falando. Deixa eu ajeitar aqui. Hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 3 de maio aí. Mais um dia que a galera tá de quarentena. Tudo bom, pessoal? Vamos falar sobre o web seminário que vai rolar no dia 13 de maio, abolição da escravatura. Vamos fazer um resgate histórico da imagem da princesa Isabel, tão deturpado por grupos totalitários e extremistas. Então, pessoal, você que está entrando nessa live, está fazendo nada nessa quarentena, assim como eu, que estou aí no ócio, vem fazer nada aqui conosco. Pelo menos aqui conosco você enriquece a mente e aprende um pouco mais sobre o movimento monárquico. Vou chamar o Tiagão para participar. Já vou colocar aqui o tema. Web Web seminário da abolição. Pessoal, essa live está sendo transmitida pelo Instagram. Se você estiver vendo essa live pelo YouTube, dá uma curtida e compartilha, porque isso ajuda a divulgar o canal e a divulgar o trabalho aí que nós fazemos voluntariamente pela causa monárquica. Esperar a galera chegar. O Instagram agora tá demorando para divulgar essas lives, gente. Aí eu fico aqui com cara de idiota falando besteira por meia hora. Cadê o pessoal chegando? Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Cadê Thiago? Vou chamar aqui a galera para participar. Nossa, tá demorando pra caceta essa porcaria. Vamos falar aí sobre o web seminário da abolição. Já entrou mandando convite. Ave Império, uma boa noite, galera. Opa, agora a galera tá entrando. E aí, boa noite. Caraca, arrumou um cenário bonito, hein, cara? Agora tá mais ajeitadinho aqui. Nem é o cenário, é só o ângulo. O meu tá uma merda. Parece que eu tô com cabeção. Que eu coloquei aqui Ah, caixa d'água aí. Oi? Né? Caixa d'água aí, né? Assim, pra pelo menos parecer que eu tenho um pescoço. Não, pescoço eu tenho bastante. Né? E aí, Tiagão, como é que você tá, cara? Como é que tá curtindo essa quarentena? Tamo indo, né? Curtindo a gente não tá muito não, mas estamos estudando bastante. Vem cá, Tiagão, e como é que surgiu essa tua ideia aí de fazer um web seminário? Você já tinha essa ideia antes ou surgiu assim, Bom, então, nada pra fazer, já que não tem nada pra fazer, vamos fazer nada junto na internet, né? Em família. O pior que foi meio que assim mesmo, mas eu tava... Eu pensei o que a gente podia fazer pro 13 de maio, né? Então, todo ano a gente tem que arranjar um meio de prestigiar a data. Só que, pelo andar da carruagem, a gente provavelmente não ia sair dessa crise atual de saúde, né? Então, e o movimento aqui na cidade também tem pessoas de idade avançada, pessoas no grupo de risco. Então, seria bastante imprudente expor elas em alguma atividade presencial, né? Fora também que as ruas não estão cheias, então nem adianta querer fazer alguma coisa presencial, né? E aí eu estava comentando e eu tive a ideia de fazer um seminário. Tem várias correntes monarquistas que mesmo eu tendo leves discordâncias ou grandes discordâncias... Ô terreno espinhoso! Ô terreno espinhoso! Eu fico bem quieto, cara. É claro que assim, acho que a minha posição político-partidária, eu acho que eu não sou tão discreto assim. Acho que as pessoas sabem de que lado que eu tô, né? Mas eu procuro ficar calado, porque eu tô vendo que isso tá dando uma controvérsia. Hoje eu fiz uma postagem. Eu vejo assim que tem... Hoje eu fiz uma postagem sobre o Dória, só citando que ele comprou respiradores por um preço supostamente superfaturado, né?
foi 3 vezes mais do que o Ministério da Saúde comprou. Uhum. Só coloquei isso, ponto. Já vieram falar que eu estou destruindo o movimento, que republicanos dentro do movimento. Pra puta que pariu. Pra merda. Então, tá um clima bastante complicado. Israel, a vocês são discussão, muito assim, o lindos. Vai se debate... fuder, Israel. Pior que depois você vai ficar gravado, cara. Mas, em parte, eu acho até que é bom ter, sim, um certo debate, mas desde que ele seja saudável. Eu gosto bastante de acompanhar esses grupos de Facebook, tem bastante gente para a gente ter uma noção melhor da militância, né? Daí eu vi que a gente estava tendo um problema grave de convivência, muita impondo ideologia não no debate, mas como uma norma padrão dos grupos mesmo. E eu achei interessante, tanto que foi nesse intuito que eu fiz o canal também, de debater algumas coisas que rolam dentro do nosso meio, né? Porque eu vi que a gente tem muito canal falando sobre o Império introduzindo, mas a gente não tem canais falando para as pessoas que já estão dentro da causa. Então fica algo bastante repetitivo. Então o canal foi nesse intuito. Mas o web seminário, eu pensei, bom, a gente pode fazer alguma coisa online, unindo todas as vertentes do movimento e mostrando que mesmo com as diferenças, a gente tem um ponto em comum, a gente tem um ponto pacífico ali, que é o que une o movimento como um todo. E eu acredito que fazendo um evento com todas essas lideranças ali presentes, então a gente tem, por exemplo, um pouco mais à esquerda a social-democracia imperial, a gente tem mais à direita o movimento Brasil monarquista, a gente tem representando a ala tradicionalista, a ação orleanista. Eu acho interessante a gente pegar cada um dos representantes, até para dar um recado para o pessoal que parte para a ignorância, para o ataque pessoal mesmo em grupos, que, assim, mesmo com as diferenças, a gente não precisa se degladiar desse jeito, né? É possível conviver mutuamente, como também é possível ter um debate amistoso e com Thiago, respeito. Esse web seminário vai ser uma inovação para o movimento, que vai ser a primeira vez que a gente vai fazer um seminário virtual, né? Já temos encontros, já temos simpósios, tudo. Sim. Qual é a plataforma que você vai utilizar? Vai ser YouTube, vai ser Instagram? A gente vai usar o Facebook, o YouTube e a rádio, o site como o app também, da Rádio Brasil Imperial. No Facebook, a gente vai usar a página Ordem Saquarema, mas também vai ser retransmitida por várias outras páginas. Todos os movimentos que estão participando têm interesse em retransmitir. Mas só uma coisa, como é que Real, vai ser feita essa transmissão? Vai ser simultaneamente no Facebook, no YouTube? Tem tecnologia para isso? Sim, a gente vai fazer a forma de contato entre o palestrante que vai apresentar o monólogo e a pessoa que está fazendo a narração, que vai ser o César Jacques, da Rádio Brasil Imperial. Eles vão ter uma conversa direta pelo Hangout. Do Hangout vai mandar para o nosso programa de streaming, né, que é onde a gente monta o layout, tudo, e dali a gente manda para um redistribuidor, que ele consegue mandar para várias redes sociais ao mesmo tempo. A única rede social que ficou de fora foi o Instagram devido à limitação de horário, né? Então, como é um evento que vai durar das 9 da manhã até as 7 da noite, o Instagram se deixa fazer de 1 em 1 hora, e fica uma bagunça tentar fazer pelo Instagram. Então a gente preferiu optar pelo YouTube, com o canal Monarquia Livre, do Marcos, já que ele é um canal de tamanho médio grande, e ele não tem uma posição muito fixa. Então, ele não tem uma posição fixa, né? Ele é mais de notícias, ele informa e tudo mais. E no YouTube a Ordem Saquarema, porque a gente fez esse web seminário, aproveitou, esse é um projeto, a Ordem Saquarema, meu e do amigo meu aqui da cidade também, que faz parte do movimento, o Gabriel Feira. E a gente preferiu pegar já esse seminário para servir como uma estreia desse nosso projeto. Como é que o palestrante vai fazer? Ele vai gravar pelo YouTube pessoal pelo Facebook pessoal dele, vai te passar, vai ser ao vivo, ele vai gravar e vai te mandar o vídeo, como é que vai ser? Então, a maior parte dos convidados vão ser ao vivo. Alguns realmente estão tendo complicações para encaixar o horário. Aí esses que não conseguem participar ao vivo, a gente está pedindo para que eles gravem o vídeo, mande para a gente e a gente vai passar no horário que a gente está passando. Mas quem for fazer ao vivo vai fazer como? Vai gravar no seu YouTube pessoal e vai cair na sua página? Essa ponte tecnológica que eu não entendi. Não, a gente... Você liberou a senha? A gente vai chamar eles pelo... Liberou a senha da página? Não.
a gente vai chamar eles pelo Hangouts. A Ah, gente vai tá. mandar um link e ele vai entrar ao vivo numa transmissão com o César Jacques e comigo. E a gente vai apresentar ele e ele toca o Isso barco. é pelo computador ou dá para ser feito pelo smartphone? Da parte do E convidado, aí, ó, pode ser entrou pelo aqui o smartphone. Edu que me ajuda. Um Agora, abraço para Eduardo aí que me ajuda aqui na confederação. Ele que tocamos essa bodega aqui. Desculpa aí, só. não, mas então, é interessante porque a gente teve que, eu e o César sentou, conversou por umas 3 horas para a gente ir solucionando esses pequenos probleminhas, né? Ou seja, como que a gente vai falar com a pessoa, quem não conseguir fazer ao vivo, como que a gente vai colocar ela e tudo mais. Fora a questão da divulgação também do evento. Então, a gente já acertou cada mínimo detalhe na questão da transmissão. Vai começar que horas mesmo? Pode falar. Então, vai Da começar às manhã? 9 horas. A gente vai fazer uma introdução. E vai até que Isso, horas? amanhã. Vai pegar a horário de todo mundo. Vai até às 7 da noite. Thiago, você vai morrer, Então, Thiago. quem é um Você já tá magro, cara. Tu vai morrer, cara. 10 horas, você vai ficar 10 horas sem comer, cara. Não dá nem pelo banheiro. Não, o bom é que eu e o César a gente pode ir se Pra ir no revezando banheiro. ali para dar sequência. E os monólogos a gente não vai interromper. Então a gente apresenta e o palestrante vai descer marcha, entendeu? A gente não vai ser uma conversação. Vai ser realmente uma palestra. Então a gente ainda vai a gente vai aproveitar esse momento que eles vão estar palestrando para a gente inclusive estar divulgando mais a live, falar quem que está ao vivo, levantar as hashtags no Twitter, né? Que Não, a gente olha tá só. organizando Você não a vai, questão você não por vai ser 13 de derrubar a maio. hashtag a Isabel Redentora, não, cara. Nada de lançar outra hashtag no dia, hein? Não vai concorrer. Eu tô lutando Não por vai, essa aí. não vai lançar outra hashtag, não, cara. A última tweetaço que a gente fez, cara, quem ferrou a gente foi aquela Pugliese, sabe quem é? Aquela uma loura, bonitona, que ninguém sabe o que ela faz. Não sabe nem quem é, né? Putz, pior que por nome eu não tô Cara, lembrando, é uma não. mulher assim, que tira foto no Instagram e vende pipoca, Mas- eu acho. Pipoca fitness. A mulher resolveu fazer uma festinha de noite, ficou todo mundo Uhum. reclamando da festa da mulher. Aí a gente lançou a hashtag Império Já, a da Pugliese derrubou a gente, passou a gente. A da Pugliese nos Mas eu. fodeu. Não, mas a questão do Web Seminário é legal porque a gente conseguiu fazer um esquema ali que vai ser bastante interessante. Primeiro, porque como vai ser um evento que vai durar o dia todo, não interessa assim, o horário que você trabalha, algum pontinho da live você vai conseguir ver. Então, se de manhã que você consegue, beleza, a gente vai estar ao vivo de manhã. De tarde, a gente vai estar ao vivo de tarde. Comecinho da noite, a gente vai estar lá também. A gente só não estendeu mais por conta da programação da própria Rádio Brasil Imperial. Porque senão a gente até teria enfado mais pra frente. E o que eu acho até engraçado é que quando eu te verei, eu tava com medo justamente do tamanho do evento, grande, né? cara. Falei, pô, será que o pessoal vai comprar a ideia? Será que vão dar o apoio pra gente? Será que os movimentos vão querer ajudar? Será que a gente vai ter palestrante? E no fim, todo mundo realmente ajudou a gente e o horário ficou até corrido demais para o número de palestrantes que nós temos. A gente até teve algumas pessoas que tiveram que ficar de fora. Por exemplo, o pessoal da página O Imperialista, que eu queria muito ter chamado, infelizmente eles ter que ficar para uma próxima. Tem um pessoal que, infelizmente, não tem como mais encaixar na grade. Mas nós temos já um baita time de palestrantes. Thiago, Né? e diga uma coisa, esse web seminário, ele vai ser como um simpósio monárquico, um encontro, ou ele vai ter um tema fixo? O tema vai ser só abolição ou vai poder se falar de outras coisas? Qual é a ideia? Não, então, a gente resolveu por conta da data e como ela veio, esse seminário veio justamente para a gente substituir essa ação presencial que geralmente a gente faz, a gente preferiu se focar na abolição. Não necessariamente só o tema histórico, você pode abordar vários temas dentro da perspectiva abolicionista. Então, no geral, é só sobre abolição. E eu acho que é interessante a gente manter esse foco agora, até para a gente pegar a experiência, para a gente poder fazer, quem sabe, um encontro monárquico nacional online, né? E aí a gente vai mais pro lado da militância e tudo mais. Então, por conta da data e por ser um primeiro evento desse porte que a gente está organizando, é bom até para a gente pegar a experiência e não fugir muito da mão. Tiagão, e uma coisa, cara, como é que você escolheu os palestrantes? Porque assim, se você está falando de abolição,
é uma coisa mais histórica, né? Você até me convidou, eu tive que recusar porque assim, eu não tenho uma base histórica, assim, uma base de conhecimento histórico para palestrar, né? Como é que foi a escolha? Você priorizou pessoas que tivessem expertise profissional, pessoas com notório saber? Como é que foi o critério para você chamar, escolher e aceitar as pessoas? Porque eu sei que muita gente se ofereceu também, né? Então, eu entrei em contato com os movimentos, eu priorizei principalmente na seleção dos movimentos, aqueles que possuem as visões mais distantes uma da outra, para a gente conseguir pincelar as principais visões distintas dentro do movimento, né? E em contato com os líderes do movimento, eu pedi para que eles indicassem uma liderança, um representante que tivesse mais capacidade de fazer a apresentação, né? Então, assim, a seleção de fato foi por parte dos líderes desses movimentos, porque é uma questão interna deles, já que eles foram os convidados, né? Mas, felizmente, não tivemos nenhum problema a esse respeito. Realmente veio só o pessoal que veio com temas bem... sem ficar algo muito aberto, né? Eles foram bem específicos, dá para ver que são temas bem fechados e técnicos. Então, nessa questão do notório saber histórico, eu acho que nós não vamos fugir à regra. Até porque, além de tudo, apesar de ser uma coordenação geral do movimento monárquico, também serve como um evento para as pessoas que não são monarquistas, né? Um evento sobre, de fato, esse movimento que foi o movimento abolicionista. Tiago, eu escuto muita gente falar o seguinte, o movimento tem que se unir, eu estou escutando essa porra já desde 2015, já. Você teve dificuldade em entrar em contato com lideranças, em conseguir apoio? Pode ser sincero aqui, pode rasgar o verbo. Ou você acha que a interação ela foi muito tranquila? Cara, eu acho que existe um mal entendido nessa questão de o que é unir o movimento. Também acho. Porque unir o movimento não é necessariamente todo mundo estar 100% alinhado. A discussão, o debate dentro do movimento tem que acontecer. Então, o grande problema quando a gente fala de unir o movimento é que as pessoas pensam que deve ser algo uniforme. Pelo contrário, é justamente ter essa variedade de pensamentos dentro, mas convivendo pacificamente com respeito, mesmo com os debates. Então, quando por exemplo, eu defendo uma monarquia tradicional, eu estou muito mais alinhado com o pensamento mais tradicionalista, mas eu não tenho problemas em falar, por exemplo, com a N vertentes, os parlamentaristas, a própria social-democracia imperial, pessoas que eu tenho, o próprio MBM também, que eu já tive até alguns debates com o Rodrigo, anteriormente. E assim... Tá. O Rafael, perdão, Rodrigo, já tô trocando as bolas, que é tanta gente que eu tô falando nesses últimos dias que eu já tô bem-vindo, tudo nosso, né? Mas então, já tive até alguns debates assim, mais fervorosos, assim, de crítica pesada com o Rafael, mas a gente, assim, debate é debate, não é nada pessoal. Eu também já debati, eu gosto do Rafael. É isso que as pessoas têm que entender. Então, não é nada pessoal, é meramente uma divergência de ideias. Então, foi muito tranquilo a articulação para fazer essa conjuntura que nós temos no web cenário e não houve muitas resistências reais. Por exemplo, a social-democracia imperial, ela foi a que foi mais cautelosa no apoio por conta dos ataques que ela sofre nos movimentos. O pessoal mesmo do próprio movimento monárquico vai na página deles encher o saco, como se um monarquista não pudesse ser social-democrata, esse tipo de coisa. Então eles ficaram um pouco cautelosos a respeito desse web seminário, porque eles queriam saber a fundo quem que estava organizando, qual que era a ideia, se não ia colocar eles em nenhuma saia justa, né? Mas vendo que era realmente um anseio, vamos dizer assim, legítimo de organização desse movimento, não houve nenhum problema. Até consegui estreitar bastante as relações com o pessoal da social-democracia imperial. Estou lá no grupo deles agora, estou lá conversando com o pessoal. E é bom que eu consegui começar a conversar de verdade com todo mundo. Então, até sinto que a gente está mais próximo. Eu acho que o que é interessante é, por exemplo, essa questão da diversidade dentro do movimento. Por exemplo, o meu canal Pegando Forma, o que eu tenho mais interesse é começar a organizar debates formais com um alto nível intelectual de representantes das diversas alas monarquistas para defender cada um seu ponto.
Então, é uma porta aberta esse web seminário para a gente fazer mais N ações no futuro, preservando essa boa harmonia entre os movimentos, cada um no seu nicho. Tiago, você imagina em 2016 como é que foi para organizar o Bandeiraço, cara? Você tem ideia do que foi? Eu imagino. Não teve briga. A história é o seguinte: onde estão as lideranças? Ninguém sabia quem era a liderança de onde. Eu entrava no chat, aí colocava, olha pessoal, a gente vai fazer um bandeiraço, mas na época ninguém sabia o que era, né? Esse termo não era muito usado, né? Uhum. E ninguém respondia. Aquela coisa de grupo que tem 100 pessoas, né? O pessoal manda tudo, manda até nude, mas não responde pergunta. Aí eu comecei a entrar em contato pelo DDD, então eu pegava assim, bom, sei lá, vou focar em Belo Horizonte. Eu pegava todo mundo que era DDD 31 e entrava em contato individualmente. E aí eu ia caçando. Uhum. Agora tá muito mais tranquilo, agora a gente... Pode falar. Então, aqui na cidade, por exemplo, tem um grupo municipal, esse negócio de ficar encaminhando besteira toda hora, coisa que foge do intuito do grupo, e eu quando é realmente uma organização, assim, um feito que a gente vai fazer, um encontro, essas coisas, a saída mesma é falar no privado com as pessoas, porque é tanta besteira que o pessoal envia, que quem tá lá até com boa disposição vai lá e silencia o grupo, porque de vez em quando eu dou uma fechada no grupo do AIB do Rio de Janeiro. Quando começa muito papo, assim, que foge muito, eu dou uma brecada. Ô, Tiagão, vamos falar assim, você sabe a ordem dos participantes? Tem na cabeça aí, cara? Sim, eu tô até com o cronograma. Então vamos lá, primeiro palestrante. Vão ser quantos palestrantes ao todo? Cara, ao todo são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 palestrantes? Isso, 13 palestrantes. Aí, quer que eu já comece Vamos aqui lá, o primeiro, ordem? Quem vai ser? É o Diniz Klein, da Liga Azul, meu amigo. Monarquista. Então, ele vai falar sobre o quê? Ele vai estar falando sobre a singularidade do abolicionismo brasileiro. Então, ele vai pontuar principalmente as características originais do movimento abolicionista brasileiro. Então, ele vai fazer um panorama histórico justamente da realidade a qual surgiu esse movimento. Porque a questão escravista no Brasil ela é muito diferente dos Estados Unidos, como de todo o resto da América Latina. Então, eu achei interessante porque ninguém pensou em abordar esse ponto. Quando ele veio com essa perspectiva, achei bastante interessante, porque é um ponto que as pessoas não param para refletir tanto, né? Pensar como o movimento abolicionista no Brasil foi extremamente original, ele conseguiu correr por vias extremamente institucionais, democráticas, e criando justamente algo que a gente está tentando fazer agora, que é criar uma linha pacífica dentro do movimento por uma causa, mesmo tendo diversas linhas políticas lá dentro, né? Então isso eu achei bastante interessante dele trazer para a gente, justamente por essa perspectiva, para a gente entender um pouco mais da mentalidade que corria dentro do movimento abolicionista. Às 10h30 a gente tem o Lucas Miranda, da Social Democracia Imperial. Ele vai estar tratando sobre o trabalho... Você nunca ouviu falar. Então, ele... É porque é da Social Democracia. Ele é um representante. Ele foi selecionado... Eu sou do outro polo. Então... É que assim, o Luiz, que é o administrador, ele geralmente está em bastante grupo monarquista, eu vejo ele. Só que ele fica mais na dele, ele nem fala que ele é administrador, tudo porque ele sabe como que tem bastante gente que hostiliza eles e tudo mais. Então, o Lucas Miranda, ele é da administração interna e ele foi um nome indicado pelo Luiz para representar o movimento, justamente por ele achar que o Lucas ele estava mais capacitado para falar sobre. Então, ele vai estar falando sobre o trabalho escravo nos dias atuais, né? E a dívida histórica. Então, acho interessante que vai justamente naquela linha ver o contraponto. Então, a gente tem bastante páginas monarquistas de direita e eu acho que é interessante pegar uma linha mais à esquerda, até para a gente também conglomerar todos os partidários, né? Porque, no fim das contas, a restauração não vai vir brincando de dualidade política, né? A gente vai ter que
unificar a nação para conseguir aí vitória no plebiscito. Então acho que é um flerte com os monarquistas de esquerda, com o pessoal de fora que não conhece o movimento, que também passa uma boa imagem justamente que a gente tem diversos pensadores em linhas diferentes dentro do movimento, né? Às 11 horas a gente tem o Luiz Marins, que é do administrador da página Guerreiros Monarquistas. Ele vai estar falando sobre a Guarda Negra. Então ele vai fazer um paralelo histórico, além de como a Guarda surgiu e tudo mais, sobre tanto esse início do movimento negro brasileiro nas faces mais modernas, né? Então e também a questão de que eles eram extremamente monarquistas. Então a causa principal da Guarda Negra eram duas, ou seja, a compensação histórica e a defesa do terceiro reinado. A Guarda Negra existiu então, mesmo? Se a gente for ver até isso o não foi mito, não? Existiu mesmo a Guarda Negra? A Guarda Negra, ela existiu de verdade? Isso não foi mito, não? Não, existiu. A gente tem até diversos... o maior histórico registro que a gente tem que a Guarda Negra existiu, além, lógico, dos discursos e publicações de José do Patrocínio a respeito da mesma, já que ele era meio o grande articulador ali por trás, é que os jornais sempre noticiavam, e era meio que caso de polícia a Guarda Negra, né? Porque quando os republicanos iam fazer seus palanques e tudo mais, a Guarda Negra ia lá e ia na porrada mesmo, né? Eles não queriam debate, discussão. Para eles, republicanos, era sinônimo de escravismo, de filhos de fazendeiros, esse tipo de coisa. Então, aqui o pessoal está falando aqui do monarquista cearense que existe sim. Realmente eu tenho essa... Bom, eu tô lendo o livro do Paulo Resulti. Vamos ver se ele fala da Guarda Negra, né? Mas continua aí, Tiagão. Provavelmente fala. Ele tem até um vídeo no canal dele que fala também sobre ela. Mas, então, assim, não faltam registros históricos sobre a existência da Guarda Negra e até também eles foram alvos de perseguição política, né? Então tem até documentos expressos nominando a Guarda Negra em si para acabar tá me sacaneando. Proibir a capoeira. Falaram assim, homem, a Guarda Negra existiu, não sabia. Não, já tinha ouvido falar, mas agora estou tendo a confirmação. Porque assim, tem muito mito também do que as pessoas falam sobre o Império, né? Um dia a gente pode fazer uma live só sobre os mitos do Império, né? Que era mito, que era verdade. Mas... Depois do Luiz, Chagão, quem é que fala? Às 11h30 a gente tem a Meire e o Soren Mozart, que são os representantes da Organização Imperial do Brasil. E na mesma linha, eles vão ter uma biografia, eles vão restar a biografia de José do Patrocínio. Então o nosso tigre da abolição aí, eles vão dar meio que uma sequência, ficou bem encaixadinho esses dois temas um atrás do outro, que vai dar para fazer uma abordagem muito legal sobre, porque a própria fundação da Guarda Negra está muito ligada a José do Patrocínio, já que ele foi o precursor desse isabelismo, né? Que era esse culto à princesa Isabel e a defesa de um terceiro reinado. E depois deles? Então, essa parte aqui... Então, depois deles a gente vai ter o Laudelino de Oliveira Lima, que ele é do Instituto... Isso. E ele só ficou de me passar o tema ainda. Então, eu ainda não fiz nem... Eu tô com o banner dele aqui na bala, só tô esperando ele me passar o tema, porque eu só passei para eles os que já foram selecionados, né? E para ele me passar ainda o dele. Mas é o único que falta, é o último que está me devendo. Daí, às 13 horas, a gente tem o Paulo Henrique Araújo. O cara, você conseguiu o Paulo Henrique Araújo, sobre cara? A relação... Caraca! Consegui, topou, graças ao Ismael da loja O Monarquista, ele que ajeitou o esquema aí pra gente. Queria agradecer, Jair. Aí Deusati entrou. Deusati eu sei que vai palestrar também, né? Mas vamos na ordem. O Paulo vai falar sobre o quê? O Paulo Henrique ele vai estar falando sobre a relação da família imperial com a escravidão. Tema bom. Então, tema bom. É um tema que a gente já vê um pouco mais recorrente no movimento, mas é bom que ele já vem com uma bagagem maior sobre o assunto, abordando interinamente, né? Então, é bom para a gente já desmistificar aqueles mitos sobre a família imperial ser escravocrata e tudo mais.
E também é importante, às vezes a gente tem muitos telespectadores que não vão ser necessariamente monarquistas, estão lá mais por curiosidade e tudo mais. Então, é interessante ter um tema como esse e sendo apresentado por um nome como o do PH, né? Cara. Às 14 horas a gente vai ter a Deusati. Deusati tá aqui no chat com a gente. surgimento. Não sei se ela só entrou e saiu. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não, Deusati tá no site, no chat. Deusati, Boa noite, Deusati é uma das maiores líderes aí nacionais. Deusati é de peso, cara. Ela é âmbito nacional, cara. Ela é nacional, Sim. cara. Temos aí que... Ela vai falar sobre o quê? Eu sempre que posso, toda reunião. Então, ela vai falar sobre o surgimento das primeiras favelas Já vai sacanear meu país. Rio de Janeiro, né? Então, é um tema Já vão foder meu Rio de Janeiro, né? Eu já vi tudo. Já vão falar mal do Rio de Janeiro, né? Logo um paulista. É interessante que segue aquela linha histórica da Guarda Negra e do José do Patrocínio, né? Que é justamente um tema correlacionado e não necessariamente diretamente, mas cronologicamente é bem na sequência, né? Então é justamente com o abafamento dos movimentos negros ali na República da Espada e início da República do Café com Leite que a gente começa a ver os primeiros calotes que a República dá, tanto com a formação social, que ela vai passar da questão do surgimento das favelas, né? Mas também, não sei nessa questão se ela vai abordar, mas também tem a questão de marginalização do povo negro, né? Então está relacionado, mas não necessariamente. A gente tem a questão começa a imigração, então o governo começa com algumas políticas de embranquecimento e começa a dar prioridade para o povo estrangeiro do que capacitar o seu próprio povo ao trabalho. E aí a gente tem esse problema social que persiste até hoje, né? Que é a questão da desigualdade social. Às 14h30, a gente vai ter o Gabriel Alves representando o movimento Brasil Monarquista. Ele vai falar sobre o problema da economia escravocrata. Então, já mudando um pouco o âmbito da discussão que nós estamos tendo até aqui, ele vai falar mais a questão econômica, porque a gente vê bastante narrativa aí do pessoal revisionista falando que a abolição foi feita por pressão inglesa, por conta da economia, e não tinha qualquer senso humanitário nisso e tudo mais. Então a gente vai poder analisar justamente como as medidas abolicionistas impactaram a economia do Império, que foi, principalmente a partir de 1850, teve complicações bastante expressivas, mas também ele vai fazer um panorama geral do pré-abolição. Então, como que essa economia como um todo se constituía para a gente ter uma noção mais precisa do debate da época, né? Porque se dividiam entre os abolicionistas, que tinham um senso, vamos dizer assim, mais social, e do outro lado o pessoal escravocrata, eles sempre se sustentavam na ideia de que não podia por conta da economia, senão a economia ia quebrar e tudo mais. Então, às 15 horas, a gente vai ter o Renan Menuzier. Perdão se eu pronunciei o nome errado, porque, se eu não me engano, é um nome italiano. Então, perdão aí, Renan. Ele é de qual grupo? Ele é o líder... Ele é líder da Ação Orleanista, e ele vai estar falando um pouco sobre a Princesa Isabel e o abolicionismo cristão da princesa. Então ele vai passar principalmente a perspectiva da Princesa Isabel no tocante à abolição. Como a gente sabe, ela não era uma figura necessariamente política e suas posições no debate nacional eram extremamente ligadas à sua visão católica. Então, se você for ver os escritos que ela fala sobre a sua perspectiva da abolição, etc., é sempre relacionado a uma redenção cristã. Então, é por isso que tem até aquela questão do Cristo Redentor, que era para ser isso ela. Isso é verdade mesmo, cara? Que eu já ouvi assim, falar que isso é mito, que não... Assim, o problema é que as pessoas pensam que isso realmente influenciou na época que foi feito o Cristo Redentor. Não é bem assim, né? Existiu a ideia ali em 1888 e ela falou, não, se for para fazer, faz de Jesus Cristo. Só que daí eles deixaram quieto. E aí foi para frente essa discussão, só que daí quando retomaram a ideia, aí já pegaram direto. Então, é mais ou menos. O pessoal também dá uma levantada na bola, né? 15h30. Então, essa palestra do Renan. Isso, às 16 horas, porque esse tema aqui é bastante recheado. O Renan
escreve bastante livros para a ação alienista, mas às 16 horas a gente vai ter o Lucas Gonçalves, que ele não é partidário de nenhum movimento específico, ele está sempre em contato com todo mundo, ele tem um grupo razoavelmente grande no WhatsApp, que é o Sistema Monárquico, tem umas discussões bastante interessantes lá, e ele é muito próximo do Rafael Nogueira. Ele faz, se eu não me engano, é um curso de literatura com o Rafael Nogueira. Então, o tema dele vai ser a influência da literatura no abolicionismo. Então, ele vai abordar bastante aquele movimento literário que ocorreu principalmente a partir de 1850, né? Que é capitaneado muito expressivamente por Machado de Assis, que fez parte da Confederação Abolicionista, que era muito próximo ao Joaquim Nabuco, que tinha toda aquela questão extremamente ligada ao abolicionismo, né? Então, esse tema aqui também é muito interessante, uma perspectiva muito pouco abordada dentro do movimento, que vai pegar o aspecto cultural do movimento. Então, vai pegar a influência literária. Às 16h30 vai Thiago, ser o Onofre de Souza, que é... Aqui pegando um gancho com o ativismo monárquico. Sim, pode falar. E a Ingrid, que faz as artes aí, me ajuda aí nas artes da Confederação, que acabou de entrar. Um beijão para você, Ingrid. É que não existe ativismo se não existe uma cultura que o dê sustentabilidade. Isso é uma coisa que o Olavo de Carvalho fala muito, e eu vi isso nos vídeos do Brasil Paralelo, fazendo um paralelo com o nosso movimento, é que se a gente não entrar na cultura, claro que há limite, assim, é de tudo um pouco, entrar na política, entrar na manifestação, entrar no partido, mas tem que entrar também na cultura. Porque se hoje a gente vê uma revolução que possibilitou pessoas que explicitamente defendem Maduro, defendem Coreia do Norte, defendem regimes genocidas, e essas pessoas são vistas com alguma naturalidade, como no caso eu estou falando do Partido Comunista, que por mim isso tinha que ser proibido, né? Que é um partido que defende o genocídio, defende uma doutrina de genocídio. Então, se querem proibir nazismo, fascismo, que inclua também o comunismo. Mas a diferença do nazismo e do fascismo, o comunismo conseguiu uma base cultural. Então você não olha ele pelo terror que ele realmente é. Mas continua aí. O Lucas vai falar até 16h30? Então, ele vai falar até as 16h30. Aí entra o Onofre de Souza, que é o representante dos monarquistas cearenses. Eu não sei se eles ainda estão aí. Deixa eu ver se estão aqui. Se tiver, manda um oizinho aí pra gente. Estão aqui na live. E eles vão abordar aqui na live. Então, aí, perfeito. Então, o Onofre ele vai estar abordando sobre a abolição da escravatura no Ceará, que foi o primeiro estado a abolir a escravatura, né? Com brevidade. Então, foi um baita do movimento local ali. A Confederação Abolicionista fez um trabalho gigantesco ali na província. Tem inúmeros heróis na região. E vale ressaltar também o pioneirismo de vários estados do Norte e Nordeste no período imperial, né? Que existia uma classe de estadistas ali, verdadeiros aristocratas no bom sentido, ou seja, que detinham um saber de fato de liderança e saber empírico. Então, esse aqui também é outro tema que eu achei essencial, e ter os monarquistas cearenses abordando esse tema é ainda melhor, né? Tem um local de fala. Mas depois a gente tem às 17 horas o Rodrigo Sensei, que ele foi indicado pelo Victor da Von Region. Então, ele, se eu não me engano, ele participa do Círculo Monárquico Brasileiro. Mas, no caso, estou explicitando que ele... para mostrar que a Von Region está aqui conosco participando dessa ação. Mas ele vai vender bandeira também? E ele vai estar falando... se eles quiserem vender, a gente faz a promoção. Mas ele vai estar... O Rodrigo ele vai estar falando sobre a atuação da Princesa Isabel no processo de abolição. Então, enquanto o Renan vai falar mais sobre a sua cosmovisão que induzia as suas ações, o Rodrigo ele vai estar falando das ações práticas, pontualmente no que ela trabalhou, no que ela militou, a forma que ela agiu dentro do movimento abolicionista. Porque, como a gente sabe, a alta cúpula ali do movimento organizava as grandes fugas de escravos, planejavam as rotas de fugas, eles criavam quilombos, para a gente ter o quilombo de Leblon, que era financiado pela própria princesa, né, que era onde eles cultivavam as camélias brancas,
que foi a flor que ela colocou na cabeça para assinar a Lei Áurea, que era um símbolo da abolição, né? Então ela tem muitos feitos práticos em cima do movimento e o Rodrigo vai estar passando pontualmente e dissertando minimamente o tema, né? E aí, para fechar o nosso seminário, a gente vai ter o Evandro Monteiro de Barros, Evandro? Do Círculo Monárquico de... Ele vai falar, o Rodrigo vai falar por 1 hora? Não entendi. Isso, tá, vai ser ele e mais um companheiro dele do Círculo Monárquico, o Matheus Alvarenga. Eles vão estar abordando o tema Mauá, o empresário abolicionista. Então a gente volta para aquela perspectiva econômica, entre aspas, mas aqui já falando mais especificamente sobre uma figura, né? Alguém que trabalhou ativamente dentro do movimento. Então existem aí alguns documentos. Eu nunca cheguei a verificar a sua veracidade, mas que ele já contribuiu com alguns cascaras para o movimento abolicionista fazer as suas ações, conseguir recursos, etc. Então eu estou também bastante ansioso para ver o monólogo dele, que eu acho que vai acrescentar agora bastante. O pessoal está entrando aqui, ó. Tem o que sempre entra que é Goku Blue. Eu não sei o que é Goku. É um desenho japonês, não é? Eu parei nos Cavaleiros do Zodíaco. Aqui o pessoal está perguntando se o Eduardo Gomes da TV Imperial vai participar. Não, provavelmente não. Né? A gente não conseguiu o contato dele e a gente estava já com a grade do evento muito apertada. Então a gente até preservamos alguns nomes para os próximos simpósios e seminários que a gente for fazer, colocar todo mundo, sangue Não, novo, mas aí se for todo pedaço. mundo, você vai fazer uma semana de simpósio, né? Você desiste da vida, né? Mas essa que tem que ser a ideia, poxa. A gente não quer chegar... Não, pera, a gente quer chegar, mas não tanto assim. Ó, o tio já tá velho, cara, assim. Entendeu? O tio já tá velho. O tio não tem mais, o tio não tem mais 21 anos, cara. Foi nesse ritmo, matou o velho. Matou o velho. Matou. E tem uns nomes aqui. Eu toco o barco. O que foi? Desde que eu toco o barco e você aparece quando dá. Você vai lá, dá aquela compartilhadinha, sobe a hashtag. Qual é a hashtag que você quer que suba? Isabel Redentora. Acho que essa aí é. Ah, tá. Redentora. A dicção tá feio o negócio aqui. Isabel Redentora. Isso podia subir a hashtag. A porta do Ricardo 14. A porta do Ricardo. Deixa eu a pessoa está perguntando aqui, só uma pergunta que eu achei bacana. Infelizmente, pessoal, veio muita pergunta, não dá para responder tudo, até porque algumas não tem nada a ver com o tema, entendeu? O pessoal vem e fala coisa que tem as perguntas aqui que não tem nada a ver, que eu não vou ler. Mas tem uma aqui que eu achei bacana. Como fazer a ideia da monarquia chegar ao povão? Exatamente com isso que o Thiagão está fazendo, entendeu? O web seminário ele é uma coisa bacana porque ele é gratuito. Você tem uma ampla disponibilidade, então dá para o pessoal escolher o que vai ver. Você não tem custo. Às vezes você não está fazendo nada, vai ver uma bobagem, você aprende alguma coisa. Agora diz o seguinte, Thiagão, esse seminário vai ser só ao vivo ou você vai gravar o conteúdo e depois vai ficar à disposição? Então, eu estou querendo depois gravar todo o seminário e cortar palestra por palestra, cada monólogo e repostar eles para quem tiver com um tempo curto, quer pegar, por exemplo, um palestrante específico, ele pode ir lá, sei lá, no canal no YouTube, talvez eu consiga falar com o Marcos para ele mesmo repostar a breve cortada sobre cada monólogo, e a pessoa seleciona lá qual que ele quer. A gente vai separar tudo certinho depois, e a gente só torce para não ter nenhuma interferência na conexão, esse tipo de coisa, para não ter problema depois no programa gravado, né? Deixa eu ver aqui, meu Deus. Gente, eu tô mandando até... Eu vi o pessoal perguntando até palavrão sobre o Marcos Ferrari. Ele vai estar dando apoio no bastidor. Vai estar muito fechada a grade, vai estar bem corrido o tempo. Então, eu até preferi também me abster de querer ficar enchendo linguiça lá, para dar foco total nos palestrantes. Então, a gente vai estar trabalhando bastante nos bastidores, mas as estrelas vão ser os palestrantes. Thiagão, você fazer aqui a pergunta do advogado diabo,
Você já pensou no plano B, por exemplo, se algum participante não conseguir falar? Você já pensou nessa ideia de você preparar uma palestra para deixar de backup? Ou, ou Assim, pela eu cara já de preocupação você não pensou nisso? Não, não, eu tô bem tranquilo quanto a isso, que a gente tá, primeiramente porque a gente já tá contando ali com umas tensõezinhas ali, quem sabe que o pessoal quando engrena para falar, eles dão umas leves de suspeitada no tempo. Então, assim, se estiver andando, a gente vai estar sempre falando. Enquanto, por exemplo, estiver no monólogo do primeiro, eu já vou estar falando com o segundo, eu já vou estar engrenando tudo na bala. É por isso que eu estou falando de a gente trabalhar bastante nos bastidores para não ter nenhum erro nessa questão. E também, para o pessoal acontecer algum imprevisto, a casa do cara tem que ter caído, a internet do cara deve. O modem do cara tem que ter explodido. Alguma justificativa muito boa ele vai ter para não participar. Senão eu vou lá bater, eu vou pegar um ônibus e ir até a casa Tem dele para ir lá quarentena, bater cara, não nele. vai conseguir. Mas é verdade. Espera passar a quarentena para ver. Mas caso aconteça, eu já estou aqui com alguns estudos separados sobre a Frente Negra Brasileira, a Ação Pátria Novista e o Arlindo Veiga dos Santos. Então, ele foi um continuador daquela vertente da Guarda Negra. Então, caso aconteça qualquer BO, eu estou aí para salvar, como também eu vou estar conversando com bastante gente aqui nos bastidores, para caso de algum BOzinho, eu já ter sempre alguém na manga ali para a gente Tiagão, deixa eu dar te uma falar, a salvada. Deusa Ativa para palestrar, ela perguntou assim, se vai ter moderador durante as apresentações ou não. Vai ser só o apresentador falando, tal como um Sim, seminário? então, a gente vai ter. Vai estar eu e o César, a gente vai apresentar o palestrante e vai deixar ele falar. Aí, conforme ele for palestrando ali, se ele estiver estourando tempo, alguma coisa assim, a gente vai avisando via mensagem no chat que tem no Hangouts mesmo, para ela só saber o tempo que ela tem e tudo mais. Mas a gente não vai ficar mediando, não. A gente vai apresentar e encerrar apenas. A ideia é que seja uma palestra mesmo, como a gente tem aí nos encontros monárquicos, nos seminários, nos simpósios que a gente Nessa faz. palestra vai ser possível fazer pergunta ou vai depender muito de acordo com a grade de cada participante? Porque assim, tem participante que fala até o dia seguinte, né? Como se não houvesse amanhã. Isso provavelmente não vai dar. Mas você vislumbrou a possibilidade de pergunta aos participantes? Sim, então, até tinha falado com o Lucas Miranda, da Social Democracia, que ele é um que queria fazer essa interação com o público. Então, eu falei, olha, a gente tem esse tempo aqui, porque na sequência já vai vir outro palestrante. Então, se você quiser fazer um bate-bola, jogo rápido ali, você vai ter que organizar o seu tempo, entendeu? Então, vou até fixar de novo essa questão aos palestrantes, que, olha, se for fazer perguntas e respostas, vai ter que você mesmo ministrar ali o tempo, porque a gente realmente está muito amarrado. Porque a rádio ela precisa encerrar no máximo às 9h25, perdão, às 7h25 da noite. Porque às 7h30 vai começar a programação que eles possuem ali do terço online. Então, não dá para bagunçar a grade de horário deles. Então, a gente está tendo todo o cuidado justamente para respeitar o tempo Tiago, ali. você acha que esse modelo de web seminário que você está sendo pioneiro, ele vai ser uma tendência no movimento? Até por questão de custo? Você acha que isso pode se tornar uma tendência como, por exemplo, até, acho que mais ou menos 2016, o modelo, digamos assim, formativo, ele era muito centrado no encontro nacional, no Rio de Janeiro. Depois acho que de 2017 para cá, começou a surgir encontros regionais, simpósios regionais, que atualmente eu acho que são a grande tendência, que são os eventos locais. Você acha que esse modelo que você está lançando, ele vai ser o novo modelo de formação dos monarquistas? A gente se encontrar em web seminários, esse tipo de evento? Bom, assim, falando sobre
o globo mesmo, assim, eu acho que é uma tendência quando a gente quer fazer uma ação muito específica que por exemplo, se a gente queira no futuro fazer um simpósio do movimento monárquico nacional. Aí realmente é muito difícil a gente fazer isso presencialmente. Trazer o pessoal lá do norte, do nordeste, do sul, aqui para o centro-oeste, sudeste, é muito complicado. Assim como também ficar deslocando o pessoal no geral. Então, para esse tipo de organização maior, eu acho que de fato é uma tendência até a gente conseguir tomar corpo, a gente conseguir mais recursos, etc. Espero que no futuro a gente consiga fazer um grande simpósio nacional presencial, ia ser muito bom, mas por hora eu acho que é importante a gente tocar o barco nessas mídias online. Agora, referente aos encontros regionais, por exemplo, eu acho que de forma nenhuma eles devem ser substituídos para esse formato. A gente já tem a retransmissão dos encontros presenciais via as páginas, os sites, enfim, o pessoal já faz a retransmissão. E eu acho importante fazer os encontros regionais porque é uma maneira de você fixar e principalmente para as pessoas que estão de fora ali. O pessoal vai passar, vai ver as bandeiras, perguntar o que é isso. Vai ser um negócio que chama atenção. E isso também abre espaço para você trabalhar com divulgação. Por exemplo, quando a gente fez o primeiro encontro monárquico do Vale do Paraíba, eu fui numa porrada de rádio, fiz amizade mesmo, até converti uns radialistas lá ao monarquismo. Então é legal porque isso abre portas, você se empenha mais localmente. Então eu acho muito importante a organização regional continuar sendo presencial. E principalmente o pessoal começar a fazer um caixa, começar a se organizar para fazer esses encontros de maneira gratuita, justamente para começar a focar nas pessoas que não conhecem, que podem ser simpatizantes, que estão ali com o pé querendo conhecer, e não só os monarquistas, né? Tiago, então uma pergunta. Eu acho que o encontro presencial... Fala aí. É que só uma pergunta aqui, mas assim, daquelas assim, que você vai para um lado, a pergunta, ela cai do céu. Mas como é do Goku, o Blue que está sempre aqui com a gente, eu vou dar uma moral para ele. Tiago, o que você acha do movimento monárquico argentino? Até parou para respirar. Eu não acho que... Até parou para respirar. Não, é que o negócio... Assim, eu não vou ficar satirizando os caras e tudo mais. Mas eu acho que é o que eu tinha feito um vídeo até sobre a defesa dos cesáreos russos, da família imperial russa, que eu vejo muitas pessoas fazendo, que eu acho que é uma noção errada no debate político atual que nós temos. As pessoas pegam ideias e acreditam que elas possam funcionar como um transplante de cabeça. Elas acham que assim, você pode tirar uma cabeça de uma pessoa e colocar na outra sem problema nenhum. Quando não é assim que funciona. Se você tirar a cabeça do Rodrigo e colocar na minha, nós dois vai morrer. Então, não são as nações que devem se sujeitar às ideologias. São as ideologias que devem se sujeitar às nações. E é nesse contexto que eu acho que é um pouco sem sentido, para não dizer totalmente sem sentido, um movimento monarquista na Argentina. Eu apoio. Eles não têm... É que assim, eu não defendo a monarquia como uma ideologia empírica, teórica, que ela é superior meramente pela teoria. Por exemplo, eu acho que se tivesse uma monarquia nos Estados Unidos ia dar muito ruim. Eu acho que não ia ser tão bom quanto a república, porque os valores de fundação deles são republicanos. Do mesmo jeito que pra gente a república é ruim e uma monarquia é boa, porque os nossos valores sociais e antropológicos circulam em torno de um governo monárquico, né? Deixa eu ver. Obrigado, Igor, pela moral. Não, moral mesmo, porque... Não, tem coisa aqui que falaram que tem que censurar, que vai ficar gravado. Estamos falando de amigos nossos, então tem coisa que eu não posso falar. Pessoal, a gente ainda tem aqui uns minutos aí. Se vocês quiserem mandar perguntas, como... Tiagão, só para a gente encerrar essa parte, para o pessoal ter 2 minutos aí para mandar pergunta, para o pessoal assistir. Uhum. Link para assistir pelo YouTube ou pelo Facebook, e repete aí, você já falou no início, mas é bom repetir para fixar. Olha, gente, fixando, o seminário vai ser no dia 13 de maio mesmo, no dia da abolição da escravatura, os 132 anos desse dia que foi a redenção do Brasil,
nós estaremos levantando a hashtag Isabel Redentora. Então você vai compartilhar a live, vai divulgar o evento, já taca a hashtag junto, beleza? É legal porque uma coisa levanta a outra. Então vai ser no dia 13 de maio, vai começar às 9 da manhã e só vai acabar às 19 horas, 7 horas da noite, e vai ser transmitido, se você quer assistir pelo Facebook, vai ser na página Ordem Saquarema. Se você quer assistir no YouTube, vai ser no canal Monarquia Livre. Só que você também pode ouvir o seminário pela rádio Brasil Imperial. Então tem o site deles, que é Web Rádio Brasil Imperial, mas também tem o aplicativo deles que está na Play Store, tá bom? Esses são os 3 meios que a gente diz uma coisa, cara. Tem como outras páginas do Facebook transmitirem também? Ou só pode transmitir para um canal? Então, eu estava até falando com a Deusati de retransmitir no Nação Real News. É possível, só que aí eu tenho que ver como que eles fazem, ou se eles conseguem pegar para retransmitir. O Marcos, que é o dono do canal Monarquia Livre, que é profissional nesse negócio de retransmissão. Eu, sinceramente, não sei como é que faz para passar. Dá uma olhada, cara, se você quiser. Mas dá para a gente transmitir na Confederação. Eu acredito que outras páginas, como Liga Azul, também se prontificariam a transmitir também. Aí vê o que você se dá para fazer, o que você acha. Entendeu? Uhum. A gente já entra em contato sobre essa questão. Tem várias outras páginas que não possuem representante, mas toparam divulgar o evento, então até falar com elas também. Então existe uma gama de páginas aí que pode aumentar bastante nosso alcance. Com certeza. E eu acho que esse evento, Thiago, ele vai ser um... Estão perguntando aqui se podem retransmitir. O Thiago vai ver a questão tecnológica. Eu tô vendo aqui, ó. Thiago Bruno, thiagobruno.br. Caso você saiba como retransmitir por si só, faz, tá livre, gente. Quem quiser retransmitir, não existe propriedade intelectual. Pode ir sem dó. Vão lá, retransmitam, que quanto mais público a gente alcançar, melhor. Deixa eu ver se ainda tem tempo. Mas aqui. Pode seguir, Rodrigo. Tem umas perguntas que eu tenho que deixar pra lá, entendeu? Porque não... deixa eu ver. Aí aqui, eu mando uma hashtag, esse platina é nossa, Goku. Vou te bloquear se continuar falando essas bobagens, cara. Tem uma aqui que é uma pergunta frequente. Monarquia sendo restaurado, seria laica ou católica? Cara, isso é um tema também de muitas argumentações. Na minha opinião, seria laica. E na sua, Thiago? Eu acho que isso depende muito da forma que a gente vai ter a restauração. Então, recentemente no meu canal eu estava falando justamente as vias que nós temos, a gente vai restaurar por plebiscito mesmo, tem outras vias para a gente fazer essa restauração. Como vai ser outorgada a nova Constituição do Império? Vai ser via uma Assembleia Nacional Constituinte ou ela vai ser referendada? Vai ter uma Constituição de fato? Vai ser uma monarquia constitucional parlamentar? Ou até lá vai existir outros movimentos com outras ideias? Então, essa questão depende muito do contexto em que o Império for restaurado. Então, acho que é muito subjetivo. Mas depende, por exemplo, o país vem passando por um período de secularização meio complicado. Mas se, por exemplo, houver um período de recristianização, eu não vejo problema também se fosse um Estado cristão, mas confessional, ou seja, você pode seguir, não tem perseguição religiosa nenhuma, mas por conta da maioria esmagadora ser cristã, é um Estado cristão. Eu acho que isso não é um problema tão grande, mas eu também não tenho preferência não. Deixa eu ver aqui. Qual o posicionamento de vocês em relação à maçonaria? Nenhum. Não sei o que maçonaria faz, não sei onde se reúne. Nunca, para mim, maçonaria é igual caviar. Nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Você tem algum posicionamento em relação à maçonaria? Meu é nenhum. Nenhum mesmo. De não conhecer, eu confesso não falo bem, não falo... Eu sou bem contrário pela questão política mesmo, mas não quanto monarquista, mas quanto as minhas opiniões pessoais mesmo. Tem pergunta aqui que eu não vou ler porque tá complicada. Tem umas coisas que eu censuro mesmo, pessoal. Eu só venho aqui pra falar besteira. Vai pra porra. Vai lá na página do MBL e fala besteira. Deixa eu ver aqui. Tem gente que acha que eu vou ler qualquer porra aqui. Ih, vou ler mais nada, 30 segundos para acabar. Tiagão, dá um recado aí, um salve do Luiz pra galera. Olha, pessoal, lembrando, 13 de maio, começa às 9, acaba às 19 horas,
Transmissão pelo canal Monarquia Livre, página Ordem Saquarema e Rádio Brasil Imperial. Valeu, Tiagão. Muito obrigado, vamos junto. 1, 2, 3 e já. Salve, Dom Luiz! Salve! Valeu, pessoal!